Boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos para que juntos realizemos mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje o salmo que iremos meditar é o Salmo de número 57. É um salmo que é atribuído a Davi. E você que está chegando aí, se já quiser tomar a sua Bíblia para que você possa participar dessa leitura, faça isso. Esse é um salmo de 11 versos, ao passo que podemos fazer aqui duas leituras, ao menos, duas leituras, para que a gente possa aprender ao máximo possível, ao máximo, tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar por meio desse salmo. A ponto de que venhamos a orar em harmonia com a palavra de Deus. Não sabemos, meus irmãos, orar como convém, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é quem faz esse papel de levar de fato as nossas súplicas de maneira agônica ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Então vamos nos deter neste salmo aqui hoje, salmo de número 57. Na versão Almeida Revista Atualizada, a gente vai ter aí um título, um epígrafe, é um título. E nesse título a gente tem louvor pela benignidade divina. Louvor pela benignidade divina. Vamos ver se isso realmente se combina a esse salmo. Creio que sim. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ler uma vez, vai dar aquela pausa, leremos uma segunda vez, daremos a pausa e depois a gente começa com a interpretação do texto. Vamos ao salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que me passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada à sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus pés, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Irmãos, a gente está aqui de novo, né, diante de um salmo de lamento individual, o salmo de Davi. E esse salmo, assim como outros salmos que trazem um contexto, esse também o faz. E qual o contexto? Disse do salmo que ele retrata o momento quando Davi fugia de Saul na caverna. Davi, ele em determinado momento da perseguição de Saul, ele fugiu para cavernas. E por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil se precisar aqui de que caverna se está tratando. Davi em 2 momentos fugiu. Ele fugiu para a caverna de Adulão, que é a mais conhecida, né? Está lá em 1 Samuel 22:1, mas também para a caverna de En-Gedi. Na caverna de Adulão, foi aquele momento em que Saul ele foi esvaziar o ventre, é essa a expressão, foi fazer as suas necessidades fisiológicas ali dentro da caverna. E mais ao interior da caverna estava Davi com seus homens. E ali, assim, Davi tinha uma oportunidade muito, mas muito clara de tirar a vida de Saul e não o fez. E alguns dizem que essa melodia não destrua, né? Tem a ver com isso, tem a ver com essa questão aí de ter sido uma ordem de Davi a Abissai, dizendo que não se deveria destruir a Saul, não se deveria matar a Saul em respeito à unção que estava sobre Saul como rei. Isso é uma das questões que podem ser deduzidas a partir disso aqui. Uma outra coisa é que essa melodia não destrua pode ser uma melodia que tenha a ver com o contexto de um salmo de lamento. E esse salmo de lamento ele tem características muito próprias. Ele tem reflexões dentro do salmo, né?
Existem momentos em que as orações acontecem, as orações por misericórdia, a primeira, e depois um lamento situacional da condição que Davi vivia. E entre esses momentos, né, aí você vai encontrar orações e reflexões. Isso é comum nesse salmo de Davi e é bem característico desses salmos de lamento. Existem reflexões que falem e que esclareçam os motivos do lamento ou que evoquem o nome de Deus. E dentro desse salmo também há refrões aqui em que Davi claramente, né, ele exalta a Deus. Ele exalta a Deus acima de toda a terra, acima de tudo. Então, vamos entender como é que esse salmo aqui ele está estruturado, né? Qual a estrutura desse salmo? Primeiro, observe aí que temos do verso 1 ao verso 5 uma oração que começa com um pedido de misericórdia e uma reflexão sobre a resposta de Deus, do 1 ao 5. E depois do 6 ao 11, você vai encontrar aí um lamento. Esse lamento é feito devido à situação difícil que o salmista se encontrava. E esse lamento é feito com um voto de ação de graças, que está aí também presente no texto. O que eu penso, meus irmãos? Que a ideia central desse salmo é que naqueles momentos mais difíceis da vida, sabe? Em que enfrentamos situações complexas, a gente pode confiar em Deus, deve confiar em Deus. Deve confiar no seu amor para conosco, né? Deve confiar na sua misericórdia, na sua fidelidade para com a sua aliança. Então, Deus, ele trata-nos não como merecemos, ele trata-nos segundo as suas misericórdias. E dessa forma nós nos dirigimos a ele, não é? Mesmo tendo essa revelação muito mais nítida a respeito da aliança de Deus e da graça de Deus, porque temos a revelação de Jesus Cristo como aquele que veio entre nós, como aquele que morreu numa cruz para nos propiciar livre acesso a Deus, né? Para que pudéssemos, por seu sacrifício, sermos incluídos numa aliança com Deus de relacionamento amoroso, de relacionamento vivo com Deus de todo o universo, o Deus de toda a terra, com o Deus Altíssimo. E por meio de Jesus Cristo, devemos sim buscarmos esse trono de graça para encontrarmos nele misericórdia de Deus, para encontrarmos nele o amor de Deus para com a nossa vida, para que possamos preencher a nossa vida de confiança. Meus irmãos, existem situações difíceis que enfrentamos, existem situações que nós rogamos a Deus que Ele nos dê sabedoria para lidar com elas, porque para nossa própria sabedoria e experiência humanas, elas se tornam pequenas. E essas situações e esses conflitos se tornam demasiadamente grandes, de modo que não temos condições por nós mesmos de enfrentá-los. Era a situação que Davi vivia, é a situação que muitas vezes nós vivemos. Um dos refrões desse salmo, ele traz essa ideia de que Deus é exaltado acima dos céus e que a sua glória, ela esplende sobre toda a terra, ela fulgura, ela brilha sobre toda a terra. Deus, por mais que seja um Deus altíssimo, um Deus transcendente, que é o que dizemos em linguagem, termo teológico, é transcendente, mas Ele é um Deus também que está por perto, é um Deus que envolve a nossa vida com cuidado, é um Deus que nos toca com a sua graça e a sua misericórdia. Então, é com esse Deus que nós nos relacionamos, meus irmãos. E se vamos nos relacionar com esse Deus, nada melhor do que apelarmos pela sua misericórdia para com as nossas vidas quando enfrentamos situações difíceis, com as quais não podemos por nós mesmos suportar. Observem, meus irmãos, que isso é também, veja só, esse salmo traz também
uma identificação existencial para a vida de cada um de nós. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, esteja passando por uma situação difícil, uma situação com a qual você não sabe como lidar, uma situação em que você tem clamado pela misericórdia de Deus. E é por esse mesmo clamor que você expressa diante de Deus, por via da oração que você faz a Ele, que Ele envia a você. Deus envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Deus é misericordioso para conosco, meus irmãos. Deus é maravilhoso. E é assim que podemos entrar na sua santa e bendita presença. Não merecemos, meus irmãos, é importante que se diga isso. A palavra misericórdia traz que existe dentro de uma relação alguém que é carente, alguém que está numa condição de miserabilidade. Essa é uma relação assimétrica, de alguém que é superior com alguém que é infinitamente inferior, que somos nós. Não há como nos dirigirmos a Deus, meus irmãos, arrotando arrogância. Não há como nos dirigirmos a Deus orando de si mesmos, para si mesmos, dizendo, ainda bem que eu não sou como aquele outro irmão que faz isso, aquilo outro, como se nós fôssemos melhores em essência, ao passo que não somos pecadores de uma mesma natureza caída. E se não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, nem mesmo estaríamos aqui. É por isso que o salmista começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. É uma ênfase, tem misericórdia, Senhor. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vamos estender aqui, tentar visualizar, imaginar o contexto, Davi dentro da caverna ali, percebendo-se acuado, mas mesmo ali dentro daquela caverna, Davi se sente não protegido pelaquela rocha, pelas pedras. Ele se sente no refúgio de Deus, no lugar de plena segurança, no lugar em que o próprio Deus o encobre com as suas asas. Davi percebe o cuidado de Deus para com a vida dele. Que coisa linda, meus irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Quantas vezes você, meu irmão, eu, estamos assim acuados, receosos de como agir, percebendo que estamos sendo pressionados, e ainda assim sendo pressionados, tristes, abatidos, por que não? Nós nos dirigimos a Deus com plena confiança de que estamos refugiados em sua santa e bendita presença, acolhidos debaixo do seu amoroso cuidado, até que passem as calamidades. Meus irmãos, é como se Davi se imaginasse dentro desse lugar chamado refúgio de Deus, debaixo das asas de Deus, vendo passar por sobre ele a fúria do inimigo. Isso nos faz lembrar de algo, claro que sim, daquilo que aconteceu ao Egito, quando o faraó desobedeceu até o ponto de endurecer completamente seu coração, e Deus enviar o anjo exterminador para que ele passasse por sobre as casas ali, e as casas que tivessem sangue nos umbrais e nas vergas das portas, elas seriam preservadas. Do contrário, aqueles que não tivessem esse sangue nas vergas e nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro que foi imolado por propiciação dessas pessoas, os filhos primogênitos morreriam. E foi ali o avesso daquilo que aconteceu com a ordem de Faraó de matar todas as crianças. Deus, em sua justiça, feriu os primogênitos do Egito. Deus, em sua justiça. E aquela passagem do anjo, aquele momento solene, ficou conhecido como Páscoa, porque a palavra Páscoa significa passagem,
Pessac. É como que Davi estivesse ali vivendo a sua Páscoa, sentindo-se abraçado, protegido, guardado debaixo da graça de Deus, esperando o momento que o anjo exterminador passasse com toda a sua ira. Irmãos, isso é tremendo, a Bíblia é maravilhosa demais. E aí traz Davi a sua primeira reflexão. Aí olha o que ele diz assim: clamarei, no verso 2, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Escutem bem, meus irmãos, o que Davi está dizendo. Eu clamo a Ele, Ele é o Deus que por mim tudo executa, é o Deus Altíssimo, é o Deus que está acima de tudo e de todos, é o Deus que tem uma importância suprema. Esse Deus é o Deus que por mim tudo executa. Não sou eu quem faço vingança com as minhas próprias mãos, não sou eu quem vou ao encontro de Saul para tirar-lhe a vida porque ele está buscando matar-me, mas é o próprio Deus que tomará partido por mim, pois sabe do meu coração e sabe que não há em mim intenção de roubar o trono de Saul, nem de destruí-lo. Que coisa extraordinária, né, meus irmãos? Deus, o Deus que Davi está se dirigindo é o Deus que é um Deus altíssimo e que por ele tudo executa. E aí ele diz, em continuação ao texto, dizendo assim: ele dos céus, de onde? Dos céus, me envia o quê? O seu auxílio e me livra. Olha o primeiro envio, ele dos céus, o que é que Deus envia para Davi? O seu auxílio e me livra. E aí ele diz: cobre de vergonha os que me ferem. Irmãos, parem para pensar nisso aqui. Quando a gente diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, a gente entende, meus irmãos, que tudo aquilo que se passa conosco, de livramentos, de situações que poderíamos nos dar muito mal, mas que fomos de alguma maneira retirados, preservados dessas situações e desses contextos, por mais que não consigamos interpretar isso por uma lógica simples humana, a gente sabe que é Deus agindo em nosso favor. Não é possível contar, né, meu irmão, a quantidade de livramentos que Ele já lhe concedeu. Você sabe disso. Eu sei disso. Nós sabemos disso. Por quê? Porque são muitos, são inumeráveis. Existem até aqueles que nem sequer tomamos consciência deles, porque estão num plano de uma outra ordem que não conseguimos alcançar. Mas o fato é que Deus envia para nós o seu auxílio. É Deus quem nos socorre, é Deus quem nos livra, é Deus que cobre de vergonha os inimigos. Mas Deus não só envia isso para o salmista, diz assim na continuidade do mesmo verso: envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Eu clamo por misericórdia e Deus me responde com misericórdia. Que Deus fiel, né, meu irmão? Deus é fiel a si, meus irmãos, e a sua fidelidade nos alcança de maneira amorável. Que coisa linda, meus irmãos. Coisa linda. O salmista clama, mas ele reflete dizendo: e ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E aí ele vai trazer agora um lamento, veja só, uma reflexão, que ele diz, que ele traz um pouco de como ele se sente. Vê. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são como os seus dentes, espada afiada a sua língua. Não é que Davi era uma pessoa que não sabia mensurar o tamanho da encrenca que ele estava envolvido. Não é isso. Observem, Davi sabia muito bem o tão grave, a tão séria encrenca que ele se envolveu ali naquela situação.
E aí ele diz, acha-se a minha alma, Nefish, ou Nafish, ou Nefesh, a minha alma entre os leões, a minha vida está rodeada daqueles que querem me destruir, ávidos de devorar os filhos dos homens, e seus dentes são afiados como lanças e flechas, e a sua língua como uma espada que traspassa. Irmãos, a gente sabe pela palavra de Deus que o inimigo das nossas almas, ele fica buscando ocasião, não é? Ele brama como leão, vive ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. E se não fossem as misericórdias de Deus, como disse Jeremias em suas lamentações, estaríamos todos destruídos, arruinados, aniquilados. Porque as misericórdias de Deus, elas não têm fim, são novas a cada manhã. E é interessante, guarde isso, as misericórdias de Deus são novas a cada manhã, porque a manhã tem um símbolo aqui muito que se sobressai desse salmo. Ele figura algo importante nesse salmo amanhã. E aí, esse primeiro momento de oração, Davi, ele conclui com um refrão que é: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. A tua glória esplenda em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus, ser exaltado. A gente tem um hino que a gente canta, né? Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Mas também Deus, esse Deus que é exaltado no céu, faz com que a sua glória possa ser fulgurante nessa terra. E Deus, quando ele age, ele deixa claro que ele é quem está no controle de todas as coisas. Reinos se abalam, não é assim? Povos estremecem. Mas Deus permanece firme e ele age de maneira inabalável. Inabalável. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus poderoso, o Deus forte e valente, poderoso nas batalhas. Ele é quem luta as nossas lutas. Ele é exaltado. Veja só, é Deus, não é Davi. É Deus quem é exaltado. Ele age para que o seu nome seja glorificado. Ele age para que da boca daqueles que ele proporciona o livramento possa existir louvor. E Davi o louva. E aí continua, né? O salmo, só que agora é a segunda parte, que vai do 6 ao 11. E se traz aqui um lamento. Observem que é um lamento que carrega também uma reflexão, uma descrição sobre a situação dele, como ele se encontrava. Ele disse que a alma dele estava rodeada de leões, que estavam ali com dentes afiados e com a língua pontiaguda para destruir-lhe. E aí ele continua aqui no 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos cairão nela. Observem, Davi percebe como é que o inimigo tem agido contra ele. Davi percebe que ele tem usado de artimanhas, armadilhas, arapucas, formas escondidas para pegar ele enquanto ele está caminhando e para que ele possa ser assaltado repentinamente com uma dessas armadilhas. A sensação de Davi é essa, que ele não pode dar um passo sem pedir a Deus que o acompanhe. Como a gente viu, né, na última leitura orante. Ele precisa que os passos dele sejam guiados por Deus. Mas ele, referindo seus inimigos, diz que aquilo que eles prepararam contra Davi vai ser usado contra eles próprios. Aquilo que eles prepararam contra Davi vai ser usado contra eles próprios, como aconteceu com Mardoqueu, né? Prepararam a armadilha para Mardoqueu. Quem preparou
Foi quem usou. Foi quem usou a armadilha. E Deus faz isso, meus irmãos, para que Ele demonstre a sua fidelidade, demonstre o seu livramento para as nossas vidas. E aí, observem o verso 7 ao verso 9, entra uma nova oração. E essa oração, ela começa com uma constatação de como, em meio a essa dificuldade que Davi vivia, ele tinha uma plena segurança em Deus. Ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Irmãos, tem algumas coisas assim que nós crentes somos um pouco diferentes, né? De outras pessoas que não creem em Deus. E por que eu digo isso? Porque assim, às vezes o crente está passando por uma dificuldade, está no aperto, mas ele está louvando a Deus, ele está na casa do Senhor adorando a Deus, ele está louvando em casa enquanto faz alguma coisa, ou no trabalho, ele está orando, cantando louvores, sabe? Isso é uma coisa que é impossível um descrente entender, porque isso não é fruto da nossa própria força, como alguns imaginam. Como você é forte, você cantando a Deus num momento como esse que você está vivendo, né? E você diz, não, a questão não é que a força vem de mim mesmo, é o próprio Espírito de Deus que habita em minha vida que faz louvá-lo. E cada vez mais que eu louvo a esse Deus, eu tenho uma confiança tão grande em meu coração, de que esse problema, essa situação, essa calamidade passará. E isso me dá um senso de segurança, de que eu não vou ser demovido do meu lugar. É por isso que ele diz assim, firme está meu coração, ó Deus, meu coração está firme em ti. Cantarei e entoarei louvores. E aí parece que aqui vem o louvor que ele iria cantar. Porque em seguida no verso 8 diz assim, desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Irmãos, esse é um texto de difícil tradução. Por quê? Porque a palavra aqui para alma é kabod, que é a mesma palavra para glória de Deus e para honra. Então, não ficaria muito compreensível você dizer assim, desperta a minha honra, despertar iliriarpa, né? O desperta, ó minha glória, despertar iliriarpa, quero acordar a alva. Mas assim, meus irmãos, talvez seja uma forma um pouco alegórica, metafórica. Sei que é difícil de existir essas metáforas no hebraico, porque eles são muito concretos, mas é talvez uma forma de se dizer o seguinte, assim como o dia, ele vem para que as trevas abram passagem, o sol desponta no horizonte e as trevas se vão. O salmista queria estar cantando louvores nesse momento. Queria estar adorando a Deus nesse momento. Não depois que vier o brilho do sol, mas ainda enquanto o sol está para aparecer. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que a gente deve louvar a Deus no momento difícil mesmo. É na dificuldade, é quando estamos passando por essa situação de calamidade, para que a gente perceba que o nosso louvor despertou a alma, que o nosso louvor fez com que a gente percebesse as trevas se dissipando, indo para longe. Davi tinha isso no coração, eu quero acordar a alva, eu quero estar antes do sol nascer para vê-lo aparecer. Essa situação vai passar, isso que está sendo vivido agora é por momento. Deus, ele é meu refúgio, ele enviará a sua misericórdia e livrará a minha alma. Deus, ele é fiel a si.
E aí no verso 9 ele diz assim: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Entra o voto, né? Entra o voto. Agora sim. Então, observe. O que é que Davi está ensinando aqui? É que a gente deve louvar antes, durante e depois. Antes, né? No sentido que a gente se prepare, né, para aquilo que está por acontecer, durante a dificuldade, mas também depois da dificuldade passar, devemos louvar a Deus, render graças a Deus, né? Cultuá-lo em ação de graças, cantar louvores, dar testemunho das obras de Deus em nossa vida às nações. E ele diz no verso 10, assim, como que numa oração que declara essa fidelidade de Deus, né? Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. É grande demais, é isso que ele quer dizer. É muito imensa essa tua misericórdia. E a tua fidelidade também se eleva até as nuvens. Até as nuvens. Você pode contar, meu irmão, minha irmã, que está passando um momento difícil. Conte com essa misericórdia, essa fidelidade de Deus em sua vida, porque ela é uma realidade. Ela é mais real do que o que você pode tocar. Ela é mais real do que o que você pode ver. Ela é mais real do que a circunstância difícil que por ora aflige a sua alma. Creia nisso. E a conclusão é com o mesmo refrão: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ó, queridos irmãos, que essa seja no nosso coração a segurança que nos faz não titubearmos diante das dificuldades que nós passamos, das calamidades que nos afligem. Sabemos que Deus é exaltado, sabemos que Ele é exaltado no céu e que sua glória esplende, a sua glória está presente em toda a terra, ou como diz, a sua glória enche a terra e enche o céu. Tem um louvor que a gente canta, a gente diz que quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Santo Deus e bendito Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui de leitura orante. Queremos, Senhor, te rogar a tua misericórdia sobre a nossa vida. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis de tribulação. Senhor, que eles possam, constrangidos pelo teu Espírito, clamar, Senhor, a ti. Que eles possam buscar na tua misericórdia o refúgio para a alma deles. Que eles possam sentir, Senhor, o envio claro do teu livramento, antes mesmo do livramento acontecer. Que eles possam perceber a tua fidelidade para com eles. E embora, Senhor, o nosso inimigo ande ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, nós estamos debaixo da tua proteção, estamos debaixo das tuas asas. Tu és o leão da tribo de Judá, tu és aquele que defende os teus. Ó Senhor, não fazemos justiça com as nossas próprias mãos, carecemos de ti, então faz-nos justiça, ó Senhor, vem em nosso favor, sê exaltado, ó Deus, sê exaltado acima dos céus, que a tua glória, Senhor, encha a terra, que a tua glória, Senhor, encha os céus, que a tua glória encha a nossa vida. É isso que nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, tenham todos uma boa noite e até a próxima leitura orante dos Salmos.